Eu queria agora convidar o engenheiro Paulo Feldman, que é professor da FEA, da USP, da Faculdade de Economia e Administração da USP. Paulinho. Boa tarde a todos. Allen, muito obrigado. Eu fico muito honrado de estar aqui, participando desse debate promovido pelo São Paulo Sua, que foi uma das, como disse o Sérgio Storch, um dos movimentos mais importantes que surgiu na sociedade civil paulista nestes últimos anos. É importante que a gente tenha outros São Paulo Sua. E não posso deixar de saudar também o nosso Murilo, presidente do Sindicato de Engenheiros, que também tem uma responsabilidade grande nessa São Paulo Sua. Eu vou colocar um problema que, na minha opinião, é um dos problemas mais importantes que o país atravessa. E, veja, só tem um esclarecimento importante que tem que ser feito. O número de desempregados do Brasil, segundo o IBGE, é de cerca de 13 milhões de pessoas, que dá mais ou menos uma taxa de desemprego de 12,5%. Mas, neste momento, é muito difícil medir desemprego, porque a grande maioria das pessoas não sai de casa para procurar emprego, e, portanto, não entra na estatística do que o IBGE considera desempregado. Mas o IBGE mede quantas pessoas estão nessa condição, ou seja, não estão trabalhando, mas também não procurar emprego, porque a pandemia dificulta e a própria situação econômica que mostra que é muito difícil encontrar emprego. São 19 milhões de pessoas nessa condição. Então, 19 mais 12, na verdade, a taxa de desemprego é de mais de 30 milhões de pessoas, dos quais estão em São Paulo mais ou menos 10%. Então, o número de desempregados em São Paulo não é 1 milhão, não. É 3 milhões de pessoas, o que é uma taxa enorme. Então, o problema é muito sério, o problema do desemprego. E tem um agravante esse problema, que é o fato de que nós estamos, como também falou o Sérgio Storch, nós estamos no momento da Revolução 4.0. O que significa isso? Que as empresas, e principalmente as grandes empresas, estão se automatizando, estão colocando robôs nas suas linhas de produção, estão colocando inteligência artificial nas suas máquinas, impressoras 3D. Então, quando passar a pandemia, elas não vão gerar emprego. Ninguém pode imaginar que a grande empresa vai estar gerando esses empregos que a gente precisa. 3 milhões de empregos só na cidade de São Paulo. Eu acho que a gente, infelizmente, no Brasil, a gente tem um péssimo hábito de não olhar para os países mais desenvolvidos, principalmente para a Europa, e ver qual a solução que eles adotaram. Porque, em geral, eles passam pelo problema antes. Mas a gente não tem essa tradição, digamos, de ir buscar quais as soluções que eles encontraram. Vídeo o que acontece com a Covid, né? O vírus chegou no Brasil muito depois, poderíamos ter aprendido com o que foi feito nos outros países, mas não. A gente esperou o vírus chegar para começar a se preparar para combatê-lo. Bom, no caso do desemprego, se a gente pegar as estatísticas de desemprego lá na Europa, agora, nesse momento, a gente vai ver que tem alguns países que não estão com taxa alta de desemprego. É o caso da França, a Itália, que foi um dos países que mais sofreu com a pandemia, a Inglaterra e, especialmente, a Alemanha e a Holanda. Esses países estão com uma taxa de desemprego relativamente baixa. Quem está com taxa de desemprego alta neste momento? Estados Unidos, Canadá, onde a taxa chega mais ou menos igual à do Brasil. O que acontece nesses países europeus que eles não têm tanta gente desempregada? São países onde a pequena empresa é muito forte. São países que protegeram a pequena empresa esses anos todos, porque sabem que quem gera emprego é a pequena empresa, e principalmente quem vai gerar agora, nos próximos anos, em função da Revolução 4.0. Então, é a hora de proteger a pequena empresa. Mas a gente não faz isso no Brasil. Muito pelo contrário. No Brasil, nós não temos nada de política pública como esses países têm. No Brasil, o que a gente tem para a pequena empresa são esmolinhas.
De vez em quando alguém fala, vamos tirar um imposto para a pequena empresa, ou vamos adotar uma linha de crédito, vamos fazer os bancos emprestarem, o BNDES vai criar uma linha. Isso não resolve. Isso é migalha, pessoal. O que precisa de política pública? É fazer como a Inglaterra fez na Copa do Mundo, nas Olimpíadas de Londres. Olimpíadas de Londres foi proibido a grande empresa atuar. Toda a obra da Olimpíada de 2012 foi feita por pequena empresa. Não tinha grandes empreiteiras, tinha pequenas construtoras. Não tinha grandes empresas de confecção, tinha pequenas empresas de confecção fornecendo os uniformes, alimentação, tudo foi feito com a pequena empresa. Então, é assim que esses países funcionam. Nós temos que perder o medo de impor barreira para a grande empresa, porque é isso que falta no Brasil. Veja o caso dos supermercados. Os grandes supermercados são eles que acabam com a pequena mercearia, com o pequeno açougue, destroem completamente o pequeno comércio. Mas o que a gente fez até hoje contra o grande supermercado? Então, a cidade de São Paulo poderia dar o exemplo e proibir a atuação de grandes redes de supermercados em diversas regiões para que o pequeno comerciante seja estimulado. Isso é feito na França, em Paris. O Carrefour não pode atuar em Paris. E é uma empresa francesa, porque se atuasse, não existiriam as pequenas rotisseries, as pequenas mercearias que são tão importantes para gerar emprego na França. Na Itália, você não vai encontrar cadeias de farmácias como nós temos aqui em São Paulo. Para que essas cadeias de farmácia que geraram oligopólios que acabaram com a competição, prejudicando a todos os consumidores? Não só eliminaram o emprego, como prejudicam o consumidor, porque são oligopólios que combinam entre si os preços, que são efetivamente cartéis. Então, a gente tem que perder o medo de impor barreira para a grande empresa. É isso que falta e é isso que é feito nos países europeus. Os países europeus fortalecem a pequena empresa para que a pequena empresa tenha condições de enfrentar a grande. A pequena tem que ser apoiada, pessoal. Não é só com crédito, não é só com redução de carga tributária, é com política pública mesmo que permita a pequena enfrentar em pé de igualdade a grande empresa. Então, é isso que a gente espera que o próximo prefeito venha a implementar na cidade de São Paulo. Muito obrigado.